Jacó atravessava um momento da vida em que o silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. Não era apenas o medo de reencontrar Esaú que o inquietava. Era a soma de decisões passadas, escolhas apressadas, atitudes que pareciam resolvidas, mas que nunca haviam sido realmente enfrentadas. Ele sabia que aquela travessia marcava mais do que um deslocamento físico, era um ponto de confronto com a própria história. Enquanto organizava sua família e seus bens, Jacó demonstrava prudência, mas também revelava insegurança. Tudo estava calculado, separado, planejado. Ainda assim, havia algo que nenhum planejamento resolvia. Algumas batalhas não são externas. Elas se levantam dentro da consciência, no lugar onde ninguém mais vê. Você já viveu algo assim? Um momento em que tudo parecia organizado por fora, mas havia um conflito intenso por dentro? Se isso já aconteceu com você, escreva amém nos comentários. Sua experiência pode tocar outras vidas aqui. Depois de enviar tudo à frente, Jacó ficou sozinho. Esse detalhe é fundamental. A Bíblia não trata a solidão como acaso. Existem encontros que só acontecem quando o barulho cessa, quando não há plateia, quando não há distrações, quando resta apenas o ser humano diante da própria verdade. Quantas vezes evitamos o silêncio exatamente porque ele nos obriga a encarar quem realmente somos? Foi nesse contexto que a luta começou. Um homem apareceu e o confronto se iniciou sem diálogo, sem apresentação, sem explicação prévia. Não foi uma luta movida por ódio ou vingança. Foi resistência, foi confronto, foi persistência. Algo profundo estava sendo exposto ali. E talvez você também já tenha passado por noites em que não sabia explicar o que estava enfrentando. Apenas sentia que precisava permanecer firme. A madrugada avançava lentamente. O tempo parecia mais pesado. A luta continuava sem definição clara de vencedor. Não era uma disputa comum. Não havia golpes espetaculares, nem vitória rápida. Era desgaste, insistência, entrega gradual. E aqui há uma lição importante. Nem toda batalha espiritual é resolvida rapidamente. Algumas exigem permanência, exigem que a pessoa não fuja quando tudo dentro dela pede desistência. Enquanto essa luta avançava, Jacó não estava apenas usando o corpo, ele estava expondo a alma. Durante toda a vida, ele havia lutado usando estratégias, atalhos, inteligência humana. Aquela noite exigia algo diferente, exigia verdade, exigia rendição progressiva. Você já percebeu como algumas situações da vida quebram exatamente os recursos que sempre usamos para nos defender? Em determinado momento, um simples toque deslocou a coxa de Jacó. Não foi um golpe violento. Foi um gesto preciso, suficiente para mostrar a diferença entre força humana e autoridade divina. A luta poderia ter terminado ali, mas não terminou. E isso nos ensina algo profundo. Deus não encerra o processo apenas porque revela poder. Ele permite que o processo continue até que o propósito seja alcançado. Jacó continuou lutando mesmo ferido. Esse detalhe não pode ser ignorado. Ele não se afastou por causa da dor. Pelo contrário, a dor o manteve ali. Quantas pessoas abandonam a fé quando são feridas? Quantas desistem exatamente no ponto em que a transformação está começando? Pense nisso com sinceridade. Quando o amanhecer se aproximava, veio o pedido para que fosse deixado. Não como sinal de fraqueza, mas como indicação de que a noite havia cumprido seu papel. E então, Jacó faz algo que muda completamente o rumo da história. Ele não pede livramento, não pede proteção imediata, não pede vantagens. Ele pede bênção. Ele entende que sair daquela noite sem transformação seria perder tudo. Aqui, eu quero te fazer uma pergunta direta. Se Deus te perguntasse hoje o que você realmente quer, o que você pediria? Pare por alguns segundos e reflita. Se essa pergunta te toca, deixe um like neste vídeo.
Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam refletir sobre isso. O questionamento sobre o nome de Jacó não foi por falta de conhecimento. Foi para levá-lo a reconhecer quem ele havia sido. Dizer o próprio nome era assumir a própria história, sem máscaras, sem justificativas. Só depois disso veio a mudança. Israel nasceu ali. Não em um momento confortável, mas em um processo de confronto e rendição. A Bíblia mostra que Jacó saiu mancando. A marca permaneceu. Isso nos ensina que encontros reais com Deus não são superficiais. Eles deixam marcas. Não marcas de derrota, mas de transformação. Há pessoas que querem mudança sem impacto, crescimento sem ajuste, fé sem confronto. Essa história mostra que isso não existe. Jacó reconhece que esteve diante de Deus e foi preservado. Essa consciência gera reverência. Ele não sai daquela experiência se exaltando. Ele sai consciente, ajustado, transformado. E talvez essa seja uma das maiores lições. A verdadeira fé não nos torna maiores que os outros, nos torna mais responsáveis diante de Deus. Agora, pense comigo. Quantas noites difíceis você já atravessou sem entender o motivo? Quantas lutas pareceram longas demais, silenciosas demais, solitárias demais? E se algumas delas não fossem castigo, mas processo? Se essa reflexão faz sentido para você, escreva amém agora. Essa simples palavra é uma declaração de fé. Essa história permanece atual porque ela descreve algo que continua acontecendo. Pessoas continuam sendo confrontadas, ajustadas e transformadas em momentos de silêncio. Deus continua trabalhando quando ninguém está vendo. E talvez este vídeo esteja chegando até você exatamente em um desses momentos. Se você sente que está em uma luta interior, não ignore isso. Permaneça, reflita, busque entendimento. E se este conteúdo está te ajudando, se inscreva no canal agora. Não como um gesto automático, mas como uma decisão de caminhar junto com mensagens que edificam e fortalecem a fé. A caminhada de Jacó não terminou naquela noite, mas aquela noite redefiniu tudo. E isso também pode acontecer na vida de qualquer pessoa que esteja disposta a permanecer, refletir e se render ao processo de Deus. Antes de encerrar esta parte, eu quero te fazer mais uma pergunta, talvez a mais importante. Você está disposto a não soltar, mesmo mancando, até que algo mude dentro de você? Se a resposta for sim, escreva amém mais uma vez. Que essa palavra represente perseverança, fé e compromisso. E lembre-se, ninguém atravessa uma noite com Deus e sai igual. Sai marcado, consciente e transformado. E essa transformação, mesmo silenciosa, tem poder para mudar uma vida inteira. Quando Jacó deixou aquele lugar, nada ao redor parecia diferente. O caminho era o mesmo. O sol nascia como em qualquer outro dia. A paisagem permanecia igual. Mas algo essencial havia mudado dentro dele. Esse detalhe é importante, porque muitas pessoas esperam que a transformação espiritual venha acompanhada de sinais externos imediatos. A Bíblia mostra que, na maioria das vezes, a mudança começa no interior, de forma silenciosa e profunda. Jacó não recebeu um discurso longo, nem uma explicação detalhada sobre o que havia acontecido. Ele recebeu uma experiência que falava por si só. Às vezes, Deus não explica tudo porque o aprendizado não está nas palavras, mas no processo vivido. Quantas vezes você já quis respostas imediatas, quando na verdade precisava viver o processo até o fim? A marca na coxa acompanhava Jacó a cada passo. Ela não foi removida, nem curada instantaneamente.
Isso nos ensina algo que raramente é falado. Nem toda marca da luta desaparece, mas ela muda de significado. O que antes poderia ser visto como fraqueza, agora se tornava um lembrete constante de dependência e encontro com Deus. Pense nisso por um instante. Existem marcas na sua vida que você tenta esconder. Experiências que doeram, situações que deixaram cicatrizes emocionais ou espirituais. E se algumas delas não fossem sinais de fracasso, mas provas de que você permaneceu quando poderia ter desistido? Se essa reflexão fala com você, escreva amém nos comentários agora. Ao seguir seu caminho, Jacó ainda precisava enfrentar Esaú. A luta da noite não eliminou o desafio do dia seguinte. Isso é essencial para entender a maturidade espiritual. Encontros com Deus não nos isentam de responsabilidades, mas nos preparam para enfrentá-las de forma diferente. Jacó se aproxima de Esaú com humildade. Ele não chega como alguém superior, mas como alguém consciente de quem é. A mudança interior começa a se manifestar em atitudes externas. Isso mostra que a experiência da noite não foi emocional, foi transformadora. Fé verdadeira sempre se reflete no comportamento. Quantas pessoas buscam experiências espirituais intensas, mas resistem às mudanças práticas que elas exigem? A história de Jacó nos mostra que transformação sem mudança de postura não é transformação. É apenas emoção passageira. Enquanto refletimos sobre isso, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas significativo. Se esse conteúdo está te ajudando a refletir com mais profundidade sobre sua fé e sua caminhada, deixe seu like agora. Esse gesto ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que também estão vivendo suas próprias lutas silenciosas. A Bíblia não registra muitos detalhes do diálogo entre Jacó e Esaú, mas registra algo ainda mais importante. A reconciliação aconteceu. Isso nos ensina que quando o interior é ajustado, o exterior encontra espaço para mudança. Nem sempre o outro muda, mas nossa postura muda tudo. Voltando à noite da luta, é importante entender que aquele confronto não foi um evento isolado. Ele foi o ponto culminante de uma jornada espiritual longa. Jacó vinha sendo moldado desde muito antes. Deus não começou a trabalhar naquela noite. Aquela noite foi apenas o momento em que Jacó finalmente parou de resistir. Isso nos leva a uma pergunta essencial. Quantas vezes Deus já tentou trabalhar em áreas da sua vida, mas encontrou resistência? Quantas situações se repetiram porque o aprendizado ainda não foi concluído? Pense nisso com calma. A luta de Jacó não foi contra Deus no sentido de oposição consciente. Foi uma luta de rendição. Ele resistia porque ainda tentava manter o controle. E essa é uma luta extremamente comum. O ser humano quer confiar em Deus, mas sem abrir mão do controle total da própria vida. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de conflito. Você crê, ora, busca, mas ainda tenta decidir tudo sozinho. Se você se identifica com isso, escreva amém. Reconhecer é o primeiro passo para mudar. A Bíblia não descreve Deus como alguém que se impõe pela força. Ele se revela no processo. Ele permite a luta até que a pessoa esteja pronta para soltar aquilo que precisa ser deixado para trás. No caso de Jacó, era uma identidade antiga, construída sobre engano, medo e autoproteção. A mudança de nome simboliza isso com clareza. Israel não nasce apenas como um novo título, mas como uma nova posição espiritual. Jacó deixa de ser definido pelo passado e passa a ser definido pelo relacionamento com Deus. Quantas pessoas ainda vivem presas a nomes que Deus já não usa mais para defini-las? Rótulos impostos por erros antigos, por falhas passadas, por palavras ditas em momentos de dor.
Essa história mostra que Deus chama pelo nome novo, não pelo antigo. Se você sente que precisa romper com rótulos que não te definem mais, escreva Amém agora. Essa declaração pode ser o início de uma nova postura espiritual. Ao longo da Bíblia, vemos que encontros com Deus frequentemente acontecem em momentos de vulnerabilidade. Abraão, Moisés, Elias, Davi, nenhum deles foi chamado quando estava no auge do controle. Todos foram encontrados em momentos de fragilidade, solidão ou cansaço. Isso nos ensina que fraqueza não é um impedimento para Deus agir. Muitas vezes é o ponto de partida. A luta de Jacó revela que Deus não rejeita quem resiste, mas trabalha até que a resistência se transforme em dependência. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja lutando há muito tempo. Talvez ache que já deveria ter vencido essa fase. Mas, e se essa fase não for sobre vencer, e sim sobre aprender a permanecer? Se você sente que essa palavra te alcança, se inscreva no canal agora. Não apenas para receber mais conteúdos, mas para caminhar junto em reflexões profundas que fortalecem a fé e trazem clareza espiritual. A noite de Jacó nos ensina que Deus não tem pressa quando o objetivo é formar caráter. Ele permite processos longos porque sabe que transformações superficiais não sustentam uma vida inteira. E aqui eu quero te fazer uma pergunta direta, que merece silêncio antes da resposta. O que em você ainda está resistindo a Deus? Não responda rápido. Reflita. Ore. Seja honesto consigo mesmo. A história não termina com aplausos, termina com caminhada. Jacó segue em frente, mancando, mas consciente. E essa talvez seja a imagem mais realista da fé madura. Não é ausência de dor, é presença de propósito. Se você chegou até aqui ouvindo, refletindo e permanecendo, isso não é por acaso. Algo dentro de você está sendo trabalhado. Valorize esse momento. Escreva Amém, se você crê que Deus ainda trabalha no silêncio. Deixe seu like se essa mensagem te ajudou a refletir e se inscreva para continuar caminhando em conteúdos que fortalecem a fé de forma real, profunda e bíblica. E lembre-se, enquanto seguimos para as próximas reflexões, algumas noites não são para serem evitadas, são para serem atravessadas com perseverança, porque é nelas que Deus redefine quem somos. Há algo que precisa ser dito com clareza. A luta de Jacó não foi um evento isolado reservado a personagens bíblicos. Ela revela um padrão espiritual que atravessa gerações. Pessoas continuam sendo confrontadas em momentos de solidão, não porque Deus se ausenta, mas porque Ele se aproxima quando o coração está exposto. O silêncio da noite é um espaço onde distrações perdem força. Durante o dia, somos sustentados por tarefas, vozes, responsabilidades e ruídos. À noite, quando tudo desacelera, o que foi evitado começa a emergir. Jacó não escolheu aquela luta, mas estava preparado para ela, mesmo sem saber. Talvez você esteja vivendo um tempo parecido. Durante o dia, tudo parece funcionar. Mas quando a noite chega, pensamentos se intensificam, preocupações retornam e perguntas não resolvidas se apresentam. Isso não significa fraqueza espiritual. Muitas vezes é o sinal de que Deus está trabalhando em áreas mais profundas. Jacó passou anos confiando em sua própria capacidade. Ele sobreviveu, prosperou e avançou usando inteligência e estratégia. Mas chegou um momento em que essas ferramentas não eram mais suficientes. A luta daquela noite revelou exatamente isso. Há fases da vida em que aquilo que sempre funcionou deixa de funcionar, não porque era errado, mas porque já cumpriu seu papel. Quantas vezes insistimos em métodos antigos para lidar com desafios novos? Quantas vezes tentamos repetir estratégias que já não servem mais? Reflita com sinceridade. Se essa pergunta encontra espaço em você, escreva Amém nos comentários.
A Bíblia mostra que Jacó não pediu explicações durante a luta. Ele permaneceu. Isso nos ensina que nem sempre o entendimento vem antes da obediência. Às vezes, a clareza surge depois da perseverança. Vivemos em uma geração que exige respostas imediatas, mas a fé bíblica muitas vezes convida à confiança antes da compreensão. Quando Jacó pede a bênção, ele não está negociando. Ele está reconhecendo dependência. Esse é um ponto central da maturidade espiritual. A fé deixa de ser uma troca e passa a ser entrega. Não é mais sobre o que Deus pode dar, mas sobre quem Ele é. Aqui eu quero te fazer uma pergunta importante. Sua relação com Deus hoje está baseada em troca ou em confiança? Pense com calma. Se essa reflexão te confronta de forma saudável, deixe seu like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam desse mesmo confronto interior. A mudança de nome representa mais do que identidade, representa missão. Israel passa a carregar uma história que não começa nele, mas continua por meio dele. Deus não muda o nome de Jacó apenas para marcá-lo, mas para reposicioná-lo dentro de um plano maior. Isso nos ensina que encontros verdadeiros com Deus nunca são apenas pessoais. Eles transbordam. A transformação interior gera impacto externo, ainda que de forma gradual. Você pode não perceber imediatamente, mas as pessoas ao seu redor começam a notar mudanças sutis, porém consistentes. Jacó não se torna perfeito depois daquela noite. A Bíblia não afirma isso. Ele continua humano, continua aprendendo, continua caminhando. Isso é importante para alinhar expectativas. Fé madura não é ausência de falhas, é consciência constante da dependência de Deus. Talvez você se cobre demais. Talvez ache que já deveria estar em outro nível espiritual. A história de Jacó nos lembra que Deus trabalha em processos, não em saltos irreais. Se você sente que precisa ouvir isso hoje, escreva Amém. Ao longo do tempo, Jacó se torna um referencial não por sua força, mas por sua história com Deus. Ele passa a ser lembrado como alguém que encontrou Deus em meio à luta. E isso muda tudo. Pessoas não se conectam apenas com vitórias, elas se conectam com processos reais. Se você está passando por um processo difícil, saiba que ele não é invisível aos olhos de Deus. Mesmo quando ninguém entende, Ele vê. Mesmo quando ninguém percebe, Ele age. E às vezes, Ele age exatamente no silêncio. Se esse conteúdo está te ajudando a permanecer firme, se inscreva no canal agora. Não como um número, mas como alguém que escolhe caminhar junto em reflexões profundas e bíblicas. A caminhada de Jacó nos ensina também sobre limites. O toque na coxa não foi punição, foi ensino. Deus mostrou que Jacó não precisava mais provar força, ele precisava aprender a confiar. Muitas vezes, Deus toca exatamente na área em que mais confiamos para nos ensinar dependência. Isso pode ser desconfortável, mas é libertador. Quando entendemos que não precisamos sustentar tudo sozinhos, algo muda dentro de nós. O peso diminui, a ansiedade cede espaço à confiança. Quantas áreas da sua vida ainda estão sendo sustentadas apenas pela sua força? Carreira, família, decisões, relacionamentos. Pense nisso. Se você sente que precisa entregar mais, escreva Amém agora. Jacó segue mancando, e isso se torna um testemunho silencioso. Cada passo lembra a experiência vivida. Cada movimento reforça a memória do encontro. Algumas pessoas querem esquecer suas lutas, mas Deus as usa como marcos de crescimento. Não despreze sua história. Mesmo as partes difíceis, elas podem se tornar fonte de sabedoria, empatia e orientação para outros. Aquilo que você sobreviveu pode fortalecer alguém que ainda está lutando. A história bíblica mostra que Deus não apaga o passado, Ele ressignifica. Jacó não deixa de ser quem foi, mas passa a ser definido por quem se tornou em Deus. Essa é uma verdade libertadora.
Se você sente que precisa ressignificar sua história, escreva Amém. Essa palavra simples pode marcar um novo começo interior. Ao final de tudo, Jacó não recebe um manual, não recebe promessas detalhadas. Ele recebe uma nova identidade e segue caminhando. Isso nos ensina que Deus confia processos a pessoas que aprenderam a permanecer. E talvez essa seja a pergunta final que você precisa responder hoje. Você está disposto a permanecer mesmo quando não entende tudo? Mesmo quando dói? Mesmo quando o caminho exige ajuste? Se a sua resposta é sim, deixe seu like, escreva Amém e se inscreva. Não por hábito, mas como um sinal de compromisso com uma caminhada de fé real, profunda e bíblica. Porque algumas noites mudam tudo, não porque a luta foi fácil, mas porque a transformação foi verdadeira. E quem atravessa uma noite com Deus nunca volta o mesmo, volta consciente, fortalecido e alinhado com um propósito maior. Que essa mensagem permaneça com você, não apenas como um conteúdo ouvido, mas como uma reflexão vivida. E que cada passo seu, mesmo mancando, seja um sinal de que você encontrou Deus no lugar mais profundo da sua jornada. Amém.